Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Daremos continuidade ao nosso guia A Promessa. Estamos no estudo de número 5 e o título é Filhos da Promessa. E por falar em filhos, eu gostaria de anunciar em primeira mão que o meu sobrinho nasceu agora há pouco, antes de eu gravar este vídeo. Ele é filho do meu irmão Timóteo e da minha cunhada Juliana. E eles administram o canal História na Profecia. Então eu falo para vocês se inscreverem, aproveitem e se inscrevam lá, ok? E falando em Filhos da Promessa, fica aí registrada a minha alegria que o meu sobrinho, o Pedrinho, acabou de nascer. Mas eu tenho um outro recado todo especial para você, que é a semana do matrimônio restaurado. Tiago, mas que negócio é esse? Então, nesta semana, segunda, terça, quarta, quinta, o pastor Manassés Queiroz estará dirigindo um seminário totalmente gratuito, totalmente online, sobre o casamento restaurado. E eu vou deixar o link aqui na descrição, vou colocar na tela também, para que você clique nesse link e se inscreva e participe. Tiago, mas eu vivo muito bem com minha esposa, com meu esposo, isso aqui é para quem está divorciando. Meu amigo, será que o seu casamento não tem nada para melhorar? A ideia do casamento restaurado é trabalhar e mapear, descobrir quais são os seus sabotadores emocionais. Todo mundo tem, eu também tenho. Eu já me inscrevi lá. Você vai clicar no link e você vai se inscrever, tem que se inscrever. Aí depois vai aparecer um teste todo online ali para você fazer, clica no botão, sobre os sabotadores emocionais, para você começar a identificar determinados comportamentos ou determinados hábitos que influenciam na sua saúde emocional e acabam influenciando no casamento. Então, não é só para quem está com o casamento em frangalhos, para quem está muito difícil, todos aqueles que amam o seu cônjuge e que desejam oferecer um pouco mais, desejam melhorar ainda mais, desejam cultivar os melhores e mais profundos laços, esse seminário é indicado para você. Então, inscreva-se no Casamento Restaurado, faça o teste e aguarde as palestras na próxima semana. E nós nos encontramos lá, tá bom? Sobre a nossa lição, Filhos da Promessa. Fazendo uma breve recapitulação, nós vimos que Deus fez uma aliança com Adão após a queda, com Adão e Eva. E essa é a aliança eterna da graça. Então, quero reafirmar aqui que só existe um plano de salvação, que a salvação é pela graça, a graça que perdoa os nossos pecados e regenera a nossa mente, para que a lei possa ser escrita no nosso coração. E quando nós compreendemos a aliança, nós vamos compreender que graça e lei, fé e obras coexistem dentro dessa aliança, dentro desse único plano, o plano da salvação, ok? A aliança do Sinai, nós já falamos, ela não provinha graça, salvação. Quero reafirmar que só existe um plano de salvação, uma única aliança de graça de salvação. E ela foi renovada com Noé. E qual era o sinal da renovação com Noé? O arco-íris. Porque Deus iria olhar para o arco-íris e Deus iria se lembrar da sua promessa feita a Noé, de que não mais destruiria a terra com água. Então, quando viesse chuva, e talvez Deus permitisse algum castigo pelos pecados dos homens, ele veria o seu arco-íris. Não é apenas nós que vemos o arco-íris, mas Deus veria o arco-íris e se lembraria da aliança feita a Noé. Deus também renovou essa aliança eterna da graça com Abraão. Estudamos isso na semana passada. E como sinal dessa aliança foi instituída a circuncisão. E agora é Abraão que olha para o sinal da sua circuncisão, para que ele se lembre da lealdade a Deus e não misture a sua semente, porque o Messias haveria de nascer da sua linhagem. Ele havia cometido um erro com Agar e por isso Deus falou, olha, eu vou cumprir o que eu prometi para você, mas você tem que cumprir a sua parte. Então Deus institui o rito da circuncisão, para que agora Abraão possa olhar e se lembrar toda vez que ele tirasse a sua roupa ou que estivesse na iminência de cometer algum ato indevido, todos os seus descendentes iriam se lembrar de que eles são a linhagem santa, o sacerdócio real, os representantes de Deus na terra. E hoje nós vamos estudar um pouco mais dessa aliança que Deus fez com Abraão, chamada de aliança abraâmica, nada mais, nada menos do que a renovação do pacto da graça. Vamos para a parte de domingo, o seu escudo. E aqui pede para lermos Gênesis 15,
versos 1 a 3. Vamos lá? Gênesis 15, verso 1 a 3. Depois destes acontecimentos, destes quais, Tiago? Destes, olha, os acontecimentos do capítulo 13 e 14. No capítulo 13, Abraão separou-se de Ló. Ló foi morar nas campinas do Jordão, ali próximo a Sodoma e Gomorra, mas algumas tribos, alguns povos que vieram do Oriente, fizeram guerra contra os reis das campinas do Jordão e venceram e levaram aquelas pessoas como escravos. Uma pessoa escapou e foi correndo contar a Abraão. Abraão, o teu servo Ló e a sua família estão sendo levados como escravos, eles e todas as famílias ali de Sodoma e Gomorra e das cidades adjacentes. Abraão reuniu cerca de 300 homens, marchou a noite inteira. Chegou na hora que os inimigos estavam se congratulando, festejando, e a mão de Deus estava com Abraão, e ele obteve uma vitória. Uma vitória que 5 reis não conseguiram alcançar. Abraão atingiu essa vitória. E Abraão não morava em cidades fortificadas, Abraão morava em tendas, Abraão era um peregrino. E se você for pensar, bom, aquelas cidades que foram derrotadas, aqueles reis que foram derrotados, será que eles não poderiam voltar no outro ano, daqui a 5 ou 10 anos, para se vingar de Abraão? E Abraão, ele não tinha nenhuma proteção física, ele morava no meio do deserto em tendas, diferentemente da cidade de Sodoma e Gomorra, que eram cidades muradas, cidades fortificadas. Então Deus, aqui nós entendemos o capítulo 15, depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Você não precisa de muros, porque eu sou o teu escudo. E o teu galardão, a tua recompensa, será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então, em qual contexto a promessa de Gênesis 15 foi dada? Abraão, ele não parece estar com medo dos outros reinos, dos outros reis. E Deus se revela e fala: eu sou o teu escudo. Mas Abraão fala assim: olha, isso é meu escudo, que bom, maravilha, mas eu continuo sem filhos. E Deus promete um filho a Abraão. É interessante que neste texto o Senhor se declarou a Abraão: eu sou o teu escudo. Em outros lugares nós vemos essa verdade bíblica, mas aqui é o próprio Deus que a declara a Abraão. Quando Deus se refere a si mesmo como escudo de alguém, o que isso significa? O significado para Abraão é diferente do que isso representa para nós. Podemos reivindicar essa promessa. O que significa que Deus é o nosso escudo? Desde que nós nos coloquemos debaixo das asas de Deus, desde que nós nos coloquemos atrás do escudo de Deus, Ele vai ser o nosso escudo. Agora, se você quer andar num caminho que não é o caminho que Deus traçou para você, infelizmente você não vai ter esse escudo. É o que acontece com Ló. Ló estava junto com Abraão e achou por bem que deviam se separar, e Abraão falou: escolhe Ló. Ló deveria ter dado a oportunidade para Abraão escolher. O que Ló fez? Ló escolheu a melhor parte, escolheu a planície verdinha, perto da água, e deixou Abraão lá no morro. E Abraão, tudo bem. Agora, veja bem, quem morava no lugar mais protegido? Ló. Quem morava perto de vizinhos para ajudar a proteger? Ló. Quem morava numa cidade que provavelmente tinha muros e era fortificada? Ló. Quem estava no lugar mais vulnerável, sem vizinhos? Abraão. Mas Abraão tinha um escudo, que era Deus. Eu gostaria de trazer aquela mensagem sobre vida no campo. Temos instruções sobre viver no campo para melhor desenvolvermos a oração, o estudo da Bíblia, as energias, o trabalho, a comunhão com Deus, os nossos filhos terem um lugar melhor. E muitas pessoas ficam com medo. Eu quero dizer para você, você acha que na cidade são os muros da sua casa que impedem do ladrão entrar? Porque muitas pessoas falam assim: olha, mas no campo é muito perigoso. É mais vulnerável, mais desprotegido? É assim. Mas na cidade, será que é a nossa força que nos protege? É o alarme que você pôs? São aqueles ferros, né? A cerca elétrica, é a porta, é o vidro, a prova de balas, o carro blindado? Será que é isso que protege você? São os anjos de Deus. É por isso que a sua casa na cidade é protegida. E o dia que não tiver anjos de Deus, você sabe, não importa o alarme, muro alto, cerca elétrica, ofendículos, não importa nada disso. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela.
Abraão estava no lugar mais vulnerável, mas foi ele que libertou o seu servo Ló. Então, o que significa essa ideia de escudo? Vocês se lembram quando Jesus estava diante de Pilatos? Isso está lá em João 19:11. E Pilatos fala assim, você não sabe que eu tenho autoridade para crucificá-lo? E Jesus responde assim, nenhuma autoridade você teria sobre mim, se do céu não lhe fosse dada. Se Jesus quisesse, ele poderia pedir ao Pai 2 legiões de anjos. Ele seria liberto, ele faria o que ele quisesse. Então, quando você está no caminho de Deus e Deus é seu escudo, ninguém pode encostar a mão em você, a não ser que o próprio Deus permita. E muitas vezes ele permite o sofrimento porque o seu poder nos aperfeiçoa na fraqueza. A graça dele nos basta. E nós temos que dar graças pelas provações e tribulações, porque elas nos ajudam a sermos mais humildes. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O Senhor é o teu escudo. Segunda-feira, a promessa do Messias. E você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra, Gênesis 28:14. E se vocês são de Cristo, citando Gálatas, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Nós temos uma promessa para a descendência de Abraão aqui nessa aliança. E muitos de nós admiram os judeus. Eu mesmo posso dizer que tenho uma alma judaica, né? Admiro muito o povo de Israel, amo a cidade de Jerusalém. Estou contando os dias para poder retornar a Israel para conhecer mais lugares. E certamente existe uma bênção especial sobre os judeus. Mas o problema é achar que não existe também bênção para nós. Tiago, mas existe uma bênção para os judeus porque eles são descendentes sanguíneos de Abraão. E existe uma bênção para eles, é verdade. Porque as alianças e as promessas de Deus são irrevogáveis. Está lá em Romanos, é outro estudo, Romanos 9, 10 e 11. Só que lá em Gálatas havia uma discussão. Os judeus haviam se desviado de Cristo. Eles estavam vivendo nas suas cerimônias e rituais e esquecendo-se de guardar a lei tal qual Cristo demonstrou. E eles reivindicavam as promessas não porque a graça de Cristo os alcançaria, não porque Deus lhes seria o escudo, simplesmente, mas eles faziam esse raciocínio. Nós temos o sangue de Abraão, então eu mereço isso aqui, eu sou descendente sanguíneo de Abraão. E aí Paulo, ele faz uma discussão, ele promove uma discussão em Gálatas. Eu quero gravar um vídeo sobre Gálatas este trimestre. Vamos ler Gálatas juntos. Igual lemos ali, não se esqueça aquele vídeo ali sobre os concertos Ellen White, 1 ou 2. Veja esse vídeo, está aqui no canal, clique ali no canal, vídeos e procura. Eu vou deixar o cartão aqui em cima também. Então, Paulo fala assim, olha, Abraão teve vários filhos. Agora, nem todos os filhos receberam a bênção. A bênção foi para o filho da promessa, Isaac. Então a questão não é necessariamente ser um filho sanguíneo de Abraão, mas é receber a bênção pela fé. E Paulo fala, e os da fé também são chamados filhos de Abraão, porque Cristo é descendente de Abraão. E todos aqueles que se revestem de Cristo, está lá no capítulo 3, né? E se vocês foram batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste, de sorte que não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Então o importante é pela fé nós nos tornarmos filhos de Abraão. E quando nós nos vestimos de Cristo, nós estamos nos trajando com a descendência de Abraão. Somos reconhecidos neles como filhos, não filhos de sangue, porque até destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Ele tinha vários filhos, mas apenas um era o filho da promessa. Então aqui nós esvaziamos, discutimos aqui a parte de segunda-feira. Vamos para a terça, a promessa do Messias. Para desfrutar da verdadeira felicidade, precisamos viajar para um país muito distante e até para fora de nós mesmos. Isso aqui talvez fosse o drama de Maria Magdalena. Maria Magdalena era da cidade de Magdala e possivelmente foi para Jerusalém a fim de fugir dos seus problemas. Magdala era uma cidadezinha pequena, todo mundo a conhecia o seu passado, o seu histórico, que não era muito bonito, e ela foge. Eu quero dizer que não existe muitas maneiras de nós fugirmos dos nossos problemas, porque a Bíblia diz, o teu pecado te achará. Quando nós fugimos, os nossos problemas vão atrás. E é uma questão de tempo até que os nossos problemas nos alcancem novamente, nós estaremos ali na lama. Maria estava em
Jerusalém, mas era conhecida como Maria Magdalena. Você concorda com a situação acima? Nós não precisamos viajar para algum lugar, nós não precisamos fazer uma peregrinação. Nós precisamos, por meio de Cristo, nos achegarmos confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e graça para socorro em ocasião oportuna. Existe um hino composto por Charles Wesley, irmão de John Wesley, e esse hino conta a história de um homem que estava no calabouço e pensava, será que devo me interessar pelo sangue de Cristo? And can it be that I should gain? É o nome da música. And can it be? Você procure lá. E ele começa a refletir sobre o que Cristo fez por ele, a condescendência de deixar as hostes celestiais e padecer pela raça condenada de Adão. E de repente raios de luz invadem o calabouço, ele fecha os olhos porque não pode conter aquela luz e de repente o calabouço estava ardendo em chamas cheio de luz, as suas algemas caíram, ele se levantou e passou a seguir a Cristo. E a última frase da última estrofe dessa linda canção diz assim, não tenho mais temor, porque ele encontrou o verdadeiro sentido da vida. E ele fala confiadamente, eu me achego junto ao trono da graça e reivindico a coroa da vida eterna por meio de Cristo, que a mim me foi dado. Por meio de Cristo, o Cristo que é meu. Então, nós não precisamos viajar para algum outro lugar, fazer um ritual especial, magia, feitiçaria, simpatia. Nós precisamos deixar que o reino de Deus trabalhe dentro do nosso coração, porque o reino de Deus não está aqui, não está ali, mas o reino de Deus está dentro de vós. Cristo quer instaurar um reino de graça dentro de você, para que você seja como Abraão, não vociferando, não perdendo a paciência, não reclamando, não desanimando, não perdendo a fé, mesmo em meio às tribulações. Você será como uma árvore plantada junto a um ribeiro, cujas folhas nunca secam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas, para que o país se torne aceitável. Isaías 58, versos 11, 12 e 13. Se desviares o teu pé de profanar o sábado. E aqui entramos num aspecto de que exige fé e obras. A vida eterna é real, mas não aqui no mundo de pecado. Pela fé nós divisamos a nova terra e vamos continuar morando aqui, mas na terra restaurada. Tudo isso aqui será desfeito, tudo isso aqui acabará. E ainda que nós morramos, nós aguardaremos a ressurreição dos justos. A tua única tarefa nesta vida é salvar os outros, salvar almas. A morte para o justo é um descanso. A morte para o justo é que ele terminou os seus labores, ele está aguardando a Cristo. Nós vamos conversar um pouco mais das condições na quinta-feira. Uma grande e poderosa nação. Deus não apenas prometeu a Abraão que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. O Senhor também disse que faria dele uma grande e poderosa nação. E em Gênesis 6, nós temos 3 textos. Um deles é Êxodo 19, 5. É a aliança eterna que Deus fez com o povo de Israel ao pé do Monte Sinai. É a renovação da aliança abraâmica. Falaremos sobre isso ainda este trimestre. E Deus ele prometeu que ele seria um reino de sacerdotes, uma nação santa. Não haveria apenas Abraão, olha que bênção, Abraão era um patriarca, mas haveriam muitos Abraões. Uma nação de Abraões, uma nação de Isaques, uma nação de Jacós, uma nação de Josés. É isso que Deus queria para o seu povo, é isso que Ele quer para a sua igreja. E por isso que Ele queria para Israel, levanta-te e resplandece, faça com que as nações conheçam a tua glória, que não vem de ti, mas você reflete a glória de Deus. E as outras nações, quando olhassem para Israel, iriam dizer, esse povo é gente sábia e entendida, que povo é esse que tem leis como Israel? Isso se cumpriu nos dias de Salomão, quando a rainha de Sabá veio das terras distantes e falou, olha, eu ouvi muita coisa, mas tudo que eu vejo é muito mais do que me contaram. Porque quando ela olhou o vestuário dos servos de Salomão, a comida que era posta na mesa, as músicas que eram oferecidas, a educação dos filhos da nação, o louvor a Deus, a verdadeira religião, ela ficou extasiada como fora de si. E o desejo dela era participar daquela mesma bênção de Salomão. E agora, se Deus tivesse um reino de sacerdotes, uma nação santa, os gentios desejariam participar automaticamente daquela nação.
Essa nação demonstraria a bênção que acompanha a obediência à vontade do Criador. Portanto, a atenção da humanidade seria atraída para Israel, para o seu Deus e para o Messias que apareceria no meio deles. Deus preparou um povo do meio do qual nasceria o descendente da mulher, o Messias, e ele prepara todo o ambiente para que o mundo inteiro fosse avisado. Que pena, nem os próprios líderes da nação divisaram que naquele dia Cristo nascia em Belém. Os magos do Oriente e os pobres pastores de Belém foram os únicos que visitaram Jesus na manjedoura. Será que nós estamos nos preparando para encontrar com Cristo quando Ele vier sobre as nuvens? Será que nós abriremos os braços e diremos, esse é o nosso Deus a quem aguardávamos? Ou pode ser que Ele vai voltar e nós seremos pegos de surpresa, assim como aconteceu com o antigo Israel. Quinta-feira, engrandecerei o seu nome. Gênesis 12, 2. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Essa promessa é para você também. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Quando eu li a Bíblia, eu queria ter essa bênção de Abraão, um poder especial. Quem for meu amiguinho vai ser abençoado, os meus inimigos serão amaldiçoados. O problema é que eu queria essa bênção de Abraão apenas para os meus desejos, para os desejos corruptos do meu coração. É para exercer esse poder em meu próprio benefício. Mas Deus prometeu engrandecer o nome de Abraão e torná-lo famoso. Porque o Senhor desejaria fazer isso por um pecador, não importando quanto ele fosse obediente e fiel. A lição citou Romanos 4, 1 a 5 e Tiago 2, 21 a 24. Eu quero trabalhar um vídeo sobre justificação com vocês. Em Romanos diz que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. Em Tiago é dito que Abraão foi justificado pelas obras e não pela fé somente. Como nós vamos sincronizar isso aqui? E eu te digo, você precisa compreender a ideia das alianças. Porque sem a ideia das alianças, a nossa leitura do Novo Testamento fica capenga e parecerá que há um conflito, uma tensão entre lei e obras, quando isso não existe. Essa tensão entre lei e obras, ela acontece no mundo evangélico. Porque eles entendem que no Velho Testamento era a aliança dos sinais, sem graça. Lá a salvação era pelas obras. E eu não falo isso não, viu? E depois quando Cristo morre, aí tem a nova aliança, salvação pela graça. Então existe a tensão porque antes de Cristo, lei. Depois de Cristo vem a graça. E aí, atenção, a lei também é boa, né? Mas tem a graça, né? Verificais que não está sobre a lei, e sim sobre a graça. Aliás, eu tenho que pôr a lei do lado de cá para combinar com o Monte Sinai, né? A graça aqui para combinar com a cruz. Mas todas as duas alianças possuíam a lei de Deus. Então, a nova aliança, ela também possui a lei de Deus, e além do mais, ela oferece a graça. Então, o mundo evangélico, ele entende uma nova aliança sem a lei. E aí fica atenção, a nova aliança tem só a graça e a velha aliança tem só a lei. E aí está todo o conflito. Não é isso que nós estamos explicando. Nós estamos explicando que só existe um plano de salvação, uma única aliança da graça que começou após o pecado e ela subsistirá por toda a eternidade. Mas houve uma outra aliança que foi promulgada para que Cristo a obedecesse e tivesse algo com que trocar, né, a sua obediência pela nossa vida, para que Ele pudesse nos resgatar. Mas isso aqui nós vamos aprender mais para frente. Deus concedeu a grandeza a Abraão para seu benefício ou isso representava algo mais? Segurei. Pergunta 8. Qual é a grande diferença entre Gênesis 11, 4 e Gênesis 12, 2? Ali em Gênesis 11, 4, eles queriam construir a Torre de Babel que diz assim, tornaremos célebre o nosso nome. Deus destruiu a terra com uma água, não é? Mas agora nós vamos construir uma torre. Se Deus enviar um novo dilúvio, nós vamos subir correndo na torre e vamos falar assim, o Senhor não nos pega, nós viveremos da nossa maneira, nós não cumpriremos esse negócio de aliança e nós não seremos mais destruídos por um dilúvio. E o nosso nome será célebre entre as nações. E aí Deus falou, destruiu a torre, espalhou todo mundo, aquele negócio acabou e foi embora. E nós não sabemos sequer os nomes de quem estava ali construindo. Aí no capítulo 12, Deus fala assim, Abraão, sai da terra da tua parentela, eu farei de você uma grande nação e eu tornarei célebre o seu nome. Tiago, qual que é a diferença? Eles também não queriam ficar famosos, agora Deus faz Abraão ficar famoso? A diferença é para que você quer a fama? Para que você quer o dinheiro? A fama, o dinheiro e a influência são dons preciosos que Deus nos concede, mas não para ser utilizados para a nossa ambição pessoal. O hino do nosso cenário diz, não eu, mas Cristo.
nada para o homem, mas tudo para Cristo. Não eu, mas Cristo. Então a ambição e tudo, a influência, quer dizer, a influência e a fama e a riqueza, tudo que Deus nos dá não é para ser utilizado para a nossa própria ambição, para os nossos próprios desejos, para os nossos planos egoístas, mas é para salvar almas, para ser uma luz, para resplandecer em meio aos povos daqui da terra. John Wesley dizia, tua única função nesta terra é salvar almas. E Deus fez Abraão famoso para que Abraão pudesse ser um embaixador. Aonde quer que Abraão ia, ele levantava um altar, imagem de um cananeu errante, sem família, com tudo atrapalhado, vida bagunçada. E ele encontrava o altar de Abraão e falava, Senhor Deus de Abraão, eu quero ter uma vida certa como a vida de Abraão, eu quero ter a bênção de Abraão. E ele conhecia o Deus de Abraão por meio da vida que Abraão levava e ele se tornava um seguidor de Jeová. O mesmo pode acontecer com você. Não se trata de fazermos sacrifícios rituais, oferecermos holocausto. Não se trata, como eu falei na semana passada, de ir para a igreja pôr a Bíblia debaixo do braço, mas de ser uma nova criatura, de ser uma nova pessoa, de ter o coração transformado, de possuir muito amor, de sempre sacrificar, de se servir pelos outros. Essa é a ideia. Eu gostaria de terminar aqui o nosso estudo lendo sobre a ideia de influência, de fama, de grandeza, se é algo ruim ou algo bom. Deus deu talentos às pessoas conforme a sua necessidade. E Ele pede que esses talentos sejam multiplicados, desenvolvidos, ampliados. Deus deu condições a Abraão e deu bênção. Abraão foi um homem muito rico. Mas para que Abraão utilizou a sua riqueza? Vamos ler aqui. Cumpre a cada um desenvolver e avigorar os dons que lhe foram emprestados por Deus. Eu estou lendo o livro Fundamentos da Educação Cristã, página 120. Então, você vai avigorar os dons que lhe foram emprestados por Deus para efetuar com eles um trabalho mais diligente e prático. Ah, só na igreja, Tiago? Não! Tanto em questões temporais como em questões religiosas. Se todos compreendessem isso, que vasta diferença seria notada em nossas escolas, em nossas igrejas e missões. A maioria contenta-se, porém, com um minguado conhecimento, poucas realizações, satisfazendo-se simplesmente em ser aceitável. Qual que é a média? É 5. É 5 para não tirar nota vermelha? Então tá bom, vou tirar 5. Eu estou aqui, passei de ano. Não, não é isso, meu amado irmão. Há necessidade de ser homens semelhantes a Daniel e Moisés, homens de influência. Tal experiência, só uns poucos têm tidos. Vou continuar. Deus não passa por alto os ignorantes, se estes, porém, estiverem ligados com Cristo. Se forem santificados pela verdade, estarão sempre adquirindo conhecimento. Pode ser um analfabeto, mas compreenderá teologia. Pode ser uma pessoa que fez até a 4ª série, mas se todo dia ele vai ver vídeos na internet, compra a Bíblia e lê, ele pode até aprender grego e hebraico, ele pode crescer na graça, no conhecimento. Se ele se aplicar, tudo é possível, porque tudo é possível ao que crê, ao que se esforça. Mas nem todos estão dispostos a isso. Nem todos estão, mas os que estão dispostos a permanecer em uma estreita esfera não exerce muito a influência, pelo fato de Deus ter condescendido em aceitá-los quando ali se achavam, são nécios. Há, todavia, centenas e milhares que estão procedendo exatamente assim. Quando Deus quer dar para você a bênção de Abraão. Deus lhe deu o mecanismo vivo e este precisa ser usado diariamente a fim de que a mente atinja realizações cada vez mais elevadas. É uma lástima que muitos confundam ignorância com humildade e que, a despeito de todos os recursos que Deus nos concedeu para a educação, tantas pessoas estejam dispostas a permanecer na mesma posição inferior em que se encontravam quando lhes foi transmitida a verdade. Entram para a igreja, se batizam e não mais aprendem, não mais estudam a Bíblia, não mais leem o espírito de profecia, não mais compreendem as doutrinas. Temos que avançar, os talentos devem ser multiplicados. Continuarei. Não progridem intelectualmente. Não se acham melhor habilitadas e preparadas para realizar grandes e boas obras do que na ocasião em que ouviram a verdade pela primeira vez. Quanto tempo você tem da igreja? Em 5 anos dá para você fazer um doutorado. Compre os livros da Casa Publicadora, Comentário Bíblico Adventista. Leia todo dia um pouco.
Minha mãe já leu aquela enciclopédia de Ellen White, tem quase 2.000 páginas. A minha mãe leu toda. Minha mãe não possui faculdade, é uma pessoa simples, mas me ensinou, e eu devo isso a ela, me ensinou o hábito da leitura. E pela leitura, pelo esforço pessoal e pela iluminação do Espírito Santo, não existe limites para as suas realizações intelectuais, morais, temporais e religiosas. Muitos que são mestres na verdade deixam de ser estudantes, cavando sempre mais fundo em busca da verdade, como se estivessem à procura de tesouros escondidos. Tesouros escondidos aqui na Bíblia. Eu vou chegando ao final. Seu intelecto atinge um padrão baixo e comum, mas não procuram ser homens de influência. Não por ambição egoísta, mas por amor a Cristo, para que revelem o poder da verdade sobre o intelecto. Você precisa, como Abraão, procurar ser um homem de influência. Isso aqui está escrito. E ela reprova os que não procuram ser pessoas de influência. Ah, Tiago, é errado ter fama? Depende. Se você procura ter a fama para a sua ambição pessoal. Aqui a fama, a riqueza, os talentos devem ser procurados, não por ambição egoísta, mas por amor a Cristo, para que revelem o poder da verdade sobre o intelecto. Vou ler mais um pedacinho. Como um povo, temos muito que aprender antes de estarmos habilitados para empenhar-nos na grandiosa obra de preparar um povo que vai permanecer em pé no dia do Senhor. Nossas escolas sabatinas, que devem instruir as crianças e os jovens, são muito superficiais. Fundamento da Educação Cristã, página 121 agora. Seus dirigentes precisam cavar mais fundo, devem dedicar mais atenção e esforço à obra que estão realizando, precisam estudar a Bíblia com mais afinco e ter uma experiência religiosa mais profunda para que saibam como dirigir escolas sabatinas segundo a instrução do Senhor e como conduzir crianças e jovens ao Salvador. Tua única missão nesta terra é a mesma de Abraão. Sê tu uma bênção, sê tu um servo. Ele deixa Ló, que era mais novo, escolher a parte melhor, porque ele era servo, servo do Deus Altíssimo. Você não quer essa bênção? Você não quer revelar a luz de Cristo sobre os que estão ao seu lado? Você não deseja ter influência? Peça a Deus. Peça sabedoria a Deus, que a todos dá liberalmente. Não por ambição egoísta, mas para levar as pessoas aos pés de Cristo. Esqueça o passado, confesse os seus pecados, peça perdão a Deus e faça o pacto de que de agora em diante, a partir de hoje, a sua família será não um estorvo, não um problema, mas uma bênção no seu bairro, uma bênção na igreja e uma bênção para o nosso Brasil, para o nosso mundo. Que Deus os abençoe.